Holanda se tornou um país comunista. Sério, Marcos? Isso é verdade? A Holanda optou pelo comunismo agora? Olha só, há uma diferença muito grande entre uma economia capitalista e uma economia socialista. E é isso que difere, os dois modelos socioeconômicos, o capitalismo e o comunismo. É a forma como a economia é organizada, principalmente, entre outras nuances. Mas essa semana, o governo holandês tomou uma medida que é típica de governos nacionalistas, extremistas, comunistas, como eles chamam. Simplesmente nacionalizou uma empresa que não pertencia ao governo. Isso é socializar o capital privado. E é sobre isso que nós vamos falar. Você vai saber nesse vídeo qual foi a empresa, quem era o dono dessa empresa, as razões e os motivos que a Holanda justifica para tomar ações comunistas dentro do seu país capitalista. Eu sou Marcos Barros, esse é o nosso canal GeoEd. E antes eu gostaria de lhe pedir, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário no final sobre essa história de comunismo e capitalismo. Então vamos lá. Por que a Holanda se tornou um país comunista? Bom, não é bem comunista, mas veja só. A diferença entre o comunismo e o capitalismo, só para a gente contextualizar aqui, é principalmente a questão ideológica, a forma do pensamento socioeconômico. Olha, os países capitalistas, a propriedade é privada, os bens de produção é privado. O neoliberalismo que esses países capitalistas hoje da atualidade defendem é o Estado mínimo, que o Estado não intervém na economia, que o mercado se autorregula, de coisas desse tipo. Já o comunismo prevê uma economia planejada, a gente diz socialista, a propriedade é pública, não é privada, os meios de produção estão na mão do Estado. O Estado é quem organiza e planeja a economia estatal. É as grandes diferenças, principalmente no critério do que é público e privado. Então vamos lá. Por que eu disse então que a Holanda se tornou, ou pelo menos tomou, medidas de país comunista? O governo holandês estatizou, nacionalizou, obviamente estatizou, né? Uma empresa chinesa, sim, uma empresa chinesa, a Nexperia, uma empresa que produz chips de alta tecnologia na Holanda. Essa empresa de capital chinês, instalada na Holanda, foi simplesmente nacionalizada. Eles tomaram o controle acionário da empresa para si. Olha, isso dentro do neoliberalismo do século XXI é impossível de se imaginar. Isso é coisa de Venezuela, Coreia do Norte, Cuba, como eles dizem, de país comunista. Não é coisa de país capitalista, muito menos da União Europeia neoliberal. É assim de se contorcer até faraó no túmulo. Pois é, porque veja bem, a ideia central é de que a propriedade é privada, então o Estado não pode tomar ela para si, não pode usurpá-la da mão dos seus donos, porque o direito privado internacional garante. Mas qual foi a alegação da Holanda para poder nacionalizar, estatizar a Nexperia, essa empresa chinesa? Eles alegam que o setor de produção de chips de alta tecnologia é de grande importância para a segurança nacional e para a segurança da União Europeia. Não poderia deixar na mão de empresa estrangeira. Ora, mas quando os chineses investiram capital lá, montaram a empresa lá, eles não observaram isso? Transferiram tecnologia da China para produzir os chips lá em território holandês. Eles não pensaram nisso? Não. Eles queriam um investimento. Depois de pronto, passa a mão. Porque, ora, tomar para si propriedade privada é roubo. Roubo. É exatamente isso. Qualquer código penal vai dizer isso.
Se apropriar do que é privado, do que é de terceiros, é roubo. E foi isso que o governo holandês fez. Se apropriou de um bem, usando uma lei deles lá, de usos e bens, que simplesmente dá o direito a eles de meter a mão e ficar com o que é dos outros. Ainda o ministro lá da Ciência e Tecnologia, da Indústria e Comércio holandês, disse que é um caso excepcional. Excepcionalidades em meter a mão no que é dos outros. Mas isso é típico dos europeus, sabe? A Europa se construiu metendo a mão nas riquezas da África, da Ásia, da América. Basta estudar história e geografia que a gente vai saber disso. E protagonizando genocídios contra povos de outros continentes, de outros territórios. Tudo para tirar suas riquezas. Agora, a União Europeia esqueceu de fazer seu dever de casa, de trabalhar. E aí resolveu agora meter a mão no que é dos outros. Mas de uma forma direta, não respeitando as próprias máximas, as próprias ideias que defende neoliberais, de direito à propriedade privada, de direito ao capital, de direito ao trabalho. Pois é, nada disso eles respeitaram. E a China não se pronunciou ainda sobre esse assunto. Os chineses estão calados. Mas tem uma outra argumentação forte que os chineses com certeza vão fazer, que é retaliar. Porque para produzir chips precisa-se de terras raras. A Europa não tem. As terras raras estão na mão dos chineses. 60% da produção mundial, 80% do comércio mundial. O restante fica entre Brasil, Vietnã, um pouco na Ucrânia, mas que já está na mão dos russos. E se simplesmente os chineses não fornecerem esses minerais de terras raras que é necessário para a produção desses chips, já foi, meu amigo, até a fábrica fecha. Mas agora resta saber se a Holanda vai ressarcir financeiramente os chineses, ou seja, vai pagar pela empresa que eles tomaram. É de se esperar que, no mínimo, eles façam isso. Já que eles nacionalizaram, mas pague aos chineses pela empresa que eles tomaram para si. Porque senão vai ficar caracterizado realmente como roubo. Mas aí a gente vai ver no deslocar dos próximos acontecimentos se isso vai acontecer mesmo ou não. Para ver como é que vai ser esse processo de estatização, se foi só passar a mão e pronto. Até aqui, o que nos cabe é simplesmente perguntar: a Holanda virou comunista? Já está estatizando empresas estrangeiras, nacionalizando capital de terceiros? Pois é, porque se isso vira praxe, daqui uns dias ninguém vai querer investir em território dos outros, principalmente na Holanda ou em países da União Europeia. Quem vai querer botar seu dinheiro lá? Quem vai querer botar seu investimento para depois simplesmente eles usurparem, tomarem? Olha que é bom entender que eles já fizeram isso com a Rússia. Se apropriaram de mais de 320 bilhões de dólares de ativos russos das reservas cambiais. E eles estão gastando esse dinheiro que não pertence a eles. E isso, o nome disso é roubo. Eles usam de sanções econômicas, mas é roubo. Mas a Rússia, superou esse roubo e está dando de pau em cima deles. A China não vai empobrecer porque perdeu uma empresa, mas vai retaliar forte e a gente vai acompanhar como vai ser o desencadeamento dessas retaliações, porque aí vem coisa. E logo agora, no momento que as relações comerciais entre China e União Europeia estavam se estabilizando, estavam começando diplomaticamente a chegar a acordos bilaterais. E aí vem essa facada da Holanda em cima do capital chinês. Muito complicado. Fica a prova de que neoliberalismo, que ideologias econômicas, capitalismo, é só para beneficiar eles. O resto que se exploda. Pois é, não existe neoliberalismo quando o interesse é proteger os meus interesses. Neoliberalismo é para os outros. Para mim é só meus interesses. Proteção de interesses econômicos internos, sobre a alegação de segurança, seja lá do que for, e para os outros, o ferro na boneca e ponto final. Pois é, vamos ver como é que o mercado vai reagir, porque as
Ações da empresa já caíram mais de 10%, desabaram. Ficou mal para a Holanda. Esse negócio não caiu bem, não. Ficou muito feio. Vai perder investimentos. Vai ter que, em algum momento, dar para trás e voltar dessa decisão. Mas a gente vai acompanhar esses fatos e vamos esperar se o comunismo realmente, se essa economia planejada socialista vai imperar e vai virar agora praxe dentro da União Europeia. A Holanda já começou, vamos ver os demais. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Deixe o seu like, eu lhe peço mais uma vez. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. O que é que você acha? Pode fazer isso? Pode simplesmente estatizar, nacionalizar o capital estrangeiro? Ou o capital de terceiros? Pois é. Vamos lá. Até a próxima.